Fala internauta, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se não me conhece, se está aqui pela primeira vez, o meu nome é Luciano Freitas. Eu sou eletricista profissional, eletrotécnico e técnico em refrigeração especializado em instalação e manutenção de ar-condicionado split, tanto da linha residencial como comercial. E se você chegou até esse vídeo por conta do título, depois que você instalou um ar-condicionado, a conta de luz disparou, ou então você está cogitando a ideia de comprar um equipamento de ar-condicionado, mas está com medo de instalar o ar-condicionado e depois não dar conta de pagar a conta de luz. Seja você interessado em adquirir um ar-condicionado ou até mesmo seja você um técnico iniciante e está buscando maiores informações sobre esse sistema de climatização de ambiente, seguindo as dicas que eu vou deixar nesse vídeo, garanto que o seu ar-condicionado poderá economizar até 70% de consumo de energia. É importante assistir esse vídeo até o final para usufruir de todas as dicas que eu vou deixar aqui. E para você, técnico de ar-condicionado, iniciante ou que já seja experiente, eu vou deixar para você no meu site um brinde, um presente muito importante, com bastante conteúdo técnico que com certeza vai te ajudar no teu dia a dia. Para isso também basta assistir esse vídeo até o final para saber como você vai ter acesso a esses materiais técnicos, tudo bem? Dito isso, bora para o quadro fazer a diferença. Pessoal, é possível usufruir do conforto de um ar-condicionado sem ter que pagar caro por isso. Porém, algumas regras precisam ser observadas. Para seguir algumas regras é necessário conhecê-las. E aí é onde que está o problema. Muitas das vezes a pessoa não entende muito bem, simplesmente quer o conforto do ar-condicionado e comete alguns erros. E aí, por conta disso, começa a arcar com as consequências através da conta de energia. Qual é o objetivo do ar-condicionado? Retirar calor do ambiente. Se esse ambiente tem calor, é porque existem fontes de calor dentro dele, ou que influenciam. Não são pessoas e os equipamentos eletrônicos, pelo menos falando de residência, as maiores fontes de calor. Na verdade, em um ambiente, em um dormitório, em uma sala, as pessoas e os equipamentos eletrônicos são quase insignificantes, tá? Na geração de calor. É importante observar aqui os exemplos que eu estou dando aqui no quadro. Eu escuto direto, as pessoas, quando eu vou em uma residência fazer um orçamento para instalar ar-condicionado, primeiro erro grave que as pessoas cometem, fala: olha, eu não quero que fique gelado, só ficando um pouquinho fresco já tá bom. É o primeiro erro mais grave de todos. Por quê? Porque isso significa que a pessoa está disposta, por não conhecer, instalar um equipamento incompatível com o ambiente. Tá? O equipamento vai ser fraquinho demais para o tamanho do ambiente e vai só oferecer uma sensação ali de clima agradável, como a pessoa mesmo fala: eu não quero que fique gelado, eu quero só que tenha uma brisa e tal, porque o calor aqui é muito grande. Então esse é o primeiro erro, subdimensionamento do equipamento. E a primeira observação para que isso não aconteça, eu tentei desenhar aqui um cômodo, tá? Um ambiente, poderia ser uma sala, poderia ser um quarto. Não sou um bom desenhista, mas nesse ambiente aqui nós temos 3 fontes de calor que devem ser observadas. Na verdade, o primeiro item que você precisa observar é a área do ambiente que você precisa climatizar, tá? Que você quer que o ar-condicionado retire calor. Isso aqui é muito importante. Tá? Você consegue com muita facilidade nos sites de vendas de ar-condicionado conseguir fazer o dimensionamento da potência do teu equipamento fornecendo algumas medidas, ok? Algumas medidas os melhores sites aí vai conseguir te dar uma potência bem real, tá? Para uso residencial é quase que perfeito os cálculos que eles fornecem lá, tá? Para isso você precisa saber a área do ambiente que você quer climatizar, que seria a largura, a largura e a profundidade. Tá? O pé direito também, em alguns casos, é importante, que seria isso daqui. Vamos falar de fonte de calor. Olha esse ambiente, por exemplo. Aqui nós temos 3 fontes de calor. A primeira delas e a mais grave de todas é o teto. Tá? Que tipo de teto você tem no teu ambiente? É uma laje?
essa laje ela está exposta a sol e chuva, ou ela tem um telhado. Então, se você tem uma laje de concreto com um telhado aqui, ó, você vai ter um tipo de fonte de calor aqui, ó. Ela vai emitir uma determinada carga térmica. Se essa laje estiver exposta ao sol, uma outra muito maior. Tá? Se por acaso não for uma laje, de repente você tem só um telhado, se aqui for forro de PVC, também, se for forro de gesso, enfim. Uma outra fonte de calor são as janelas com vidro transparente. Tá? Os raios do sol quando atravessa. Então isso daqui é uma fonte de calor em tanto. Tá? Uma outra fonte de calor, frestas de porta, ou portas entreabertas. Ar-condicionado ligado com as portas entreabertas. Tá? O calor que está do lado externo ele vai invadir por capilaridade. Tá? E vai haver um confronto interno, ou seja, o ar-condicionado está trabalhando, né, para retirar o calor do ambiente, ok? Mas ele está lutando, né, contra essas fontes de calor, que podem ser, em alguns casos, eliminadas, ou muita coisa dá para se fazer para poder minimizar essas fontes de calor. Né? Como eu já dei o exemplo, se a sua laje está exposta ao sol, você pode cobri-la com um telhado. Você pode fazer uma impermeabilização com manta de alumínio ou colocar simplesmente a argila, ajuda bastante. Ok? Aqui dá para resolver com cortina. Tá? Porta sempre, manter as portas fechadas. Ok? E outra dica mais importante, conhecer a área que você quer climatizar e fazer um dimensionamento, né? Um cálculo prévio. Em qualquer site de internet você encontra, tem aplicativos também no Google Play que você baixa e consegue com muita facilidade calcular a potência do equipamento para o ambiente que você quer climatizar. E por que observando essas dicas vai fazer com que o seu equipamento tenha um rendimento máximo e uma maior eficiência? É isso que eu vou explicar aqui na próxima tela. Bom, aqui eu deixo alguns procedimentos que você precisa observar antes de instalar um ar-condicionado. O primeiro deles, eliminar fontes de calor, é o que já foi passado. Eliminar ou minimizar, né? Conforme eu já falei, né? Sempre que possível, pôr cortina, evitar portas abertas, se possível, impermeabilizar a laje, proteger ela do sol forte. Segundo procedimento, calcule a área. Tá? Como eu já indiquei, vai em alguns sites aí, tem vários sites da STR, Leveros, que você pode fazer esse cálculo com muita facilidade. Um outro procedimento, configure a temperatura corretamente. Por exemplo, está provado que a temperatura agradável para o conforto humano é de 22 a 24 graus. Não adianta você chegar aqui e colocar 18 graus. Primeiro que 18 graus você não ficaria confortável. Segundo que um ar-condicionado jamais vai conseguir climatizar um ambiente a um ponto dele chegar a 18 graus. É impossível. E o ar-condicionado ele funciona assim. Imagine você que esse ambiente aqui o ar-condicionado está desligado. E esse ambiente aqui agora está com 30 graus. Você liga o ar-condicionado e configura no controle 22 graus. O compressor começa a trabalhar circulando fluido refrigerante, vem por uma tubulação e volta pela outra, levando esse calor que está no ambiente lá para fora. Quando chega lá fora, esse ventiladorzinho que fica na condensadora é responsável de remover esse calor que foi retirado aqui no ambiente através das aletas da serpentina do condensador. Esse calor que foi retirado aqui, ele vai ser dissipado para o ambiente. Aqui vem uma outra observação. Como a condensadora tem a função de dissipar esse calor, né, para a atmosfera que foi retirado do ambiente, é importante, é necessário que essa condensadora ela não fique em local confinado, embaixo de telhado, onde muitas das vezes tem telhado aí, que eu trabalho como eletricista, eu sei como que chega a bater 40 graus aqui embaixo. Agora imagine você, as condições que essa condensadora não vai ter que trabalhar para retirar todo esse calor aqui do ambiente, sendo que ela já está dentro de uma estufa. Tá? Então essa máquina não deve ficar em locais confinados, onde a temperatura
ultrapasse aí os 30 graus, né? Então o ideal é ela ficar ao ar livre, né? A sol e chuva, que seja protegido, que tenha uma proteção aqui, mas não em um ambiente confinado. Então o ar-condicionado começa a trabalhar quando essa temperatura aqui do ambiente, né, chegar nessa configuração que você determinou, 22 graus, se for um on-off, um ar-condicionado convencional, ele vai desligar, né, completamente. E aí depois de 5 minutos ele volta a ligar novamente. Se for um ar-condicionado inverter, observe que quando essa temperatura aqui, ó, de 30 baixou para 22, ela não vai ficar estabilizada por muito tempo, óbvio, né? Existe fresta, existe ainda algumas fontes de calor que mesmo que você tenha colocado cortina, que tenha um telhado, mas como eu já falei, o calor daqui passa para a laje e a laje vai influenciar esse calor aqui dentro do ambiente. Então, por mais que você siga esse procedimento, ainda vai existir fontes de calor aqui, ok? E por capilaridade, essa temperatura ela baixou para 22, só que ela começa a subir novamente, né? Ela vai para 22,5, 23. O ar-condicionado inverter, identificando essa oscilação, o que o compressor faz? Ele trabalha em baixa rotação de acordo com a temperatura que ele precisa estar removendo para fora do ambiente. Para que mantenha esses 22 graus que você determinou equilibrado. Tá? Já o ar-condicionado on-off, ele não trabalha dessa forma. Alcançou 22 graus, ele desliga. 5 minutos depois ele liga novamente. Ele tem um prazo, ele tem um delay no religamento e tem também um prazo para ele no desligamento. Tá? Então, ou ele trabalha ligado ou desligado por períodos pré-determinados pelo sistema, pela placa eletrônica. Tá? O que no final de um período aí de 30 dias, com certeza vai gastar muito mais energia do que um ar-condicionado inverter. Tudo bem? Mas mesmo assim, sendo um convencional on-off, ou seja, o inverter, se você seguir essas dicas, com certeza a economia de energia vai ser muito grande. Agora imagine só que você chegou no ambiente, ele está aqui com 30 graus, e você configurou 18 graus aqui na evaporadora. Lembra que eu falei que jamais o ar-condicionado vai conseguir fazer com que qualquer ambiente chegue a 18 graus? Ele não vai conseguir. Só que ele não vai parar de tentar, né? Ele não vai parar de tentar. Então o que ele vai acontecer? Ele nunca vai desligar. Seja inverter ou seja convencional, se você fizer esse procedimento, essa temperatura aqui, o máximo que ela vai conseguir baixar, se ele tiver calculado para o ambiente em questão, se muito ele vai conseguir chegar a uns 22 graus, mas jamais vai alcançar 18. E se ele não alcançar 18, a placa não vai desligar o sistema, então vai ficar gastando energia desnecessariamente. Tá? Então, quer economizar energia? Siga esse procedimento. A começar pelas fontes de calor, calculando o equipamento para a área corretamente, nada de falar para o instalador, não, mas eu só quero uma brisa, só para dar uma amenizada. Não, porque aí vai acontecer isso daqui, você vai colocar um ar-condicionado subdimensionado, ele nunca vai desligar, porque não vai ter condições de ter um retorno, de estabilizar o clima aqui dentro, né, a temperatura que você escolheu, e ele não vai desligar nunca, vai ficar a vida toda funcionando, tentando chegar naquela temperatura. E aí vem as consequências disso. Pelo fato do equipamento ser subdimensionado, vai chegar um momento que você vai sempre deixar ele no 18, na esperança de que ele consiga te proporcionar um conforto térmico aqui. Só que ele não vai fazer isso porque você mesmo já tomou a atitude de comprar um ar-condicionado subdimensionado, muito menor do que ele deveria. Sem falar as fontes de calor que não foram observadas e nada foi feito para poder melhorar o máximo possível esse ambiente aqui para poder ter um ótimo rendimento do equipamento. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Provavelmente, eu tenho certeza absoluta que ela justifica a maioria dos casos de consumo absurdo através de ar-condicionado, com certeza absoluta. Tá? E para você que é instalador iniciante, vai lá no meu site agora, no lucianofreitascursosonline.com, na aba download, que tem muito conteúdo técnico lá que vai te ajudar no dia a dia. Tudo bem?
Me segue também lá no Instagram, no @lucianofreitas.oficial. A gente se vê no próximo vídeo com ótimas dicas para você, usuário do sistema de climatização ou técnico instalador de ar-condicionado. Falou, abraço.